Como pregar em menos de 10 minutos? Será que é possível? Bom, vamos ver aqui nesse vídeo. O fato é, se você ama a palavra de Deus e quer pregá-la, se você sente de Deus esse chamado para pregar, você que nunca pregou e está sentindo esse chamado queimar no seu coração, ou você que já prega, mas sente que precisa se preparar mais, você nunca estudou nada sobre pregação, como pregar, como preparar a mensagem, como entregar a mensagem, é o que a gente chama na teologia de homilética, a arte da pregação. Então, se você quer saber mais sobre isso, esse vídeo é para você, vai te ajudar muito. Por quê? Porque eu vou falar aqui 10 coisas que são fundamentais, que são muito importantes, que são necessárias para que você pregue bem, para que você faça a sua parte, para que o Espírito Santo use você. É necessário você também se preparar. O Senhor é quem nos usa, mas nós temos a nossa responsabilidade. Não podemos ser negligentes, não podemos ser preguiçosos. Então, como que eu me preparo, professor? O que eu preciso fazer? Quais passos são fundamentais para a minha pregação? É isso que eu vou te contar nesse vídeo, por isso, fique aí comigo, esse vídeo tá demais. Olá, eu sou Elbert Souza, sou professor de teologia e esse é o canal Teologia Descomplicada, onde eu ajudo você a aprofundar mais o seu conhecimento da palavra de Deus um pouquinho mais cada dia. Se você quer isso, então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal de uma vez e também marca o sininho para você ser sempre avisado pelo YouTube quando eu colocar um novo vídeo por aqui. E ó, se você gosta desse tipo de conteúdo que eu estou fazendo nesse vídeo, sobre pregação, então você precisa fazer o seguinte, dá o seu like, o seu joinha aqui embaixo nesse vídeo, porque assim eu vou saber que esse tipo de conteúdo ajuda você e vou fazer mais conteúdos como esse para te abençoar. Vamos lá, olha só, fui desafiado pelos meus alunos. Eu sempre falo no nosso curso de teologia, quando nós estudamos homilética, que é a arte da pregação, que um pregador se faz ao longo de muitos anos. Você precisa aprender muitas coisas, você precisa estudar a Bíblia, você precisa se tornar um bom intérprete da Bíblia, porque para ensinar a Bíblia, para pregar a Bíblia, o pregador é o primeiro que tem que conhecê-la bem, que tem que entendê-la bem. Então, é necessário isso e também é necessário maturidade. Você vai falar para pessoas que estão buscando exatamente isso. Conhecimento mais profundo da palavra de Deus, maturidade espiritual. Então, o pregador precisa ter pelo menos um pouco disso. Claro que a gente vai sempre amadurecendo, a gente vai sempre crescendo em conhecimento. Então, o pregador precisa buscar isso, ele precisa ter experiências de vida, experiências com Deus, ele precisa ser alguém que ama estudar, tá? Então, sempre digo que demora-se um bom tempo para fazer um pregador. Mas aí os meus alunos desafiaram e falaram assim, professor, eu quero ver se você consegue falar em poucos minutos o que é necessário, os pontos fundamentais para preparar uma mensagem bem sucedida, o que o pregador precisa ter, o que o pregador precisa fazer. Será que eu vou conseguir falar isso para você em 10 minutos? Bom, agora mais do que nunca eu estou convencido de que não, mas embora a ideia era eu falar aqui um ponto por minuto, vai demorar mais de 10 minutos aí, mas eu te garanto, vai valer a pena você ficar aqui comigo se você realmente quer pregar a palavra de Deus, ou se você quer aprofundar um pouco mais o seu conhecimento em homilética, a arte da pregação. Tá ok? Vamos lá então, primeiro ponto aqui, olha, o que você precisa fazer? Primeiramente, você precisa escolher um tema bíblico. Não, professor, mas é claro que eu vou escolher um tema bíblico. É claro, calma, olha só, vou te falar por experiência, porque eu vejo isso acontecer todos os dias com quem quer pregar a palavra de Deus. O que normalmente acontece? A pessoa tem uma ideia, né? Ela fala assim, vou pregar, já sei, vou falar sobre isso. Agora eu tenho que achar um versículo para eu falar sobre isso. Tá errado, tá errado. Não tem que sair da sua cabeça a ideia tem que sair da Bíblia. Então, ao invés de você ter uma ideia e falar assim, eu vou falar sobre isso, agora eu vou lá na Bíblia para eu pegar um versículo. Não,
Se você faz isso, você está enfiando o seu pensamento na Bíblia e está errado. Você tem que fazer o contrário. Você tem que ler a Bíblia, por isso o pregador tem que ler muito a Bíblia. Você lê a Bíblia e aí você entendeu algo importante. Você fala, olha o que a Bíblia diz. Aí você pega esse pensamento e coloca na sua mente. Aí agora você vai pregar. Entende a diferença? Uma coisa é, já sei, vou falar sobre isso. Agora eu tenho que achar um versículo para justificar o meu pensamento. Errado. Outra coisa é, olha, a Bíblia fala sobre isso. Então vou pregar sobre o que a Bíblia fala. Então quando eu falo escolha um tema bíblico, ao invés de você ficar inventando coisas e procurar pensar versículos bíblicos para justificar o seu pensamento, faça o contrário. Extraia da Escritura aquilo que você deseja pregar. Ok? Eu vou dar aqui para você algumas sugestões, tá? Professor, eu tenho dificuldade, não consigo pensar em nada que a Bíblia realmente fala para eu pregar. Vou te dar aqui 3 exemplos. Primeiro, 1 João 2, do 12 ao 17. Você pode, usando esse versículo, falar sobre o amor que Deus odeia. É um tema que você está tirando da sua cabeça? Não. Leia o versículo depois, você vai ver que esse tema sai do próprio texto. Segundo exemplo aqui para você, Miqueias 6:8, o que Deus espera de nós. Tirei da minha cabeça? Não. Leia Miqueias 6:8, você vai ver que o texto diz o que Deus espera de nós. Terceiro exemplo, Efésios 2:10, para que Deus nos criou? Está aqui o exemplo de um tema bíblico. Não tirei da minha cabeça, está no texto. Efésios 2:10 responde para que Deus nos criou. Ok? Segunda coisa que você precisa fazer, pense no seu público. Ou seja, pense nas pessoas que vão te ouvir, a igreja. Olha só, quem é que vai te ouvir? Às vezes nós pregamos em ocasiões diferentes, não é? Em momentos diferentes, para públicos diferentes, em igrejas diferentes, você tem sempre que pensar o seguinte, para quem é que eu vou falar? Tá? Pode ser, por exemplo, que a sua mensagem vai ser para crianças, tem pessoas que pregam para crianças, né? Pode ser que a sua mensagem seja dirigida aos jovens, culto de jovens. Pode ser que a sua mensagem seja para pessoas mais velhas. E a linguagem que você usa com a criança é uma, a linguagem que você usa com o jovem é outra, e a linguagem que você usa com o idoso é outra. Você vai falar para quem? É um congresso de mulheres? Então você precisa se lembrar que a linguagem que você vai utilizar é direcionada às mulheres. Claro, a palavra de Deus, gente, é para todos, certo? É para todos. Mas nós estamos falando aqui da forma como você vai falar. Por exemplo, você vai usar na sua mensagem uma ilustração sobre futebol para um público de mulheres, vai ser pouco efetivo, porque mulheres normalmente não gostam de futebol. Você vai usar, por exemplo, na sua mensagem, uma ilustração, vai falar algo sobre o aspecto ali da vaidade feminina, não é? De como a mulher procura se arrumar, se vestir, se cuidar, e que às vezes isso, embora não seja ruim, mas isso em excesso pode ser ruim quando ela começa a achar que o valor dela está no corpo e começa uma paranoia por ter um corpo bonito e quer colocar ali, fazer todo tipo de procedimento estético, como se ela fosse, o que tem de mais importante nela fosse a aparência física e não o que ela é interiormente. Bom, você falar isso para homens, para o público masculino, vai ser pouco efetivo. Então pense em quem é que você está falando. Tá, o público. Terceira coisa, estude a Bíblia. É claro, eu falo isso, parece óbvio, mas muita gente fala assim, olha, eu recebi uma oportunidade para pregar, fui chamado para pregar, e eu não sei nada da Bíblia. Ué, como assim? Como assim? As pessoas, infelizmente, têm costume de fazer assim. Chamam pessoas para pregar, pessoas que não estudam a Bíblia. Então, meu conselho, se alguém chamou você para pregar e você ainda não tem o hábito de estudar a Bíblia, não aceite. Diga mesmo, fala assim, olha, eu não estou preparado. Eu tenho que me preparar. Eu tenho que adquirir o hábito de ler e de estudar a Bíblia.
eu não posso expor a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus, se nem eu mesmo a entendi. Então, se você quer pregar a palavra de Deus, assuma esse compromisso de estudar a Bíblia. Sabe por quê? Conhecimento não cai do alto, ok? O pregador que não lê a Bíblia, que não estuda a Bíblia, ele é um desastre no púlpito. Invista no seu conhecimento. E olha aqui o que eu vou te falar agora, vai te ajudar. Se você quer crescer no conhecimento, se você quer obter mais conhecimento da palavra de Deus, participar de estudos bíblicos gratuitamente, e você ainda não é assinante aqui do canal, então faz o seguinte, gruda aqui comigo, cola aqui comigo no canal, tem aqui centenas de vídeos com estudos bíblicos para você e toda semana tem estudo novo. Então, se você ainda não acompanha o canal, se você ainda não assistiu os vídeos passados, veja os vídeos, porque isso vai ajudar você a obter mais conhecimento, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou falar para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou falar de algo aqui também que vai te ajudar bastante, tá? O que você vai fazer aí se você quer, se você tem vontade mesmo de crescer no conhecimento da palavra de Deus, ou, na verdade, obter mais conhecimento sobre pregação, eu vou falar para você o que você vai fazer. Fica aí comigo nesse vídeo, tá bom? Vamos lá, quarto ponto, estruture a sua mensagem. O que é isso? Você vai dividir a sua mensagem em 3 partes, tá? Primeira parte, introdução. Segunda parte, desenvolvimento. Terceira parte, conclusão. Igual lá a redação na escola, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Pregação é a mesma coisa, tá? Então, na introdução, existe mais de uma forma de introduzir a mensagem. Mas você pode, por exemplo, contar uma história. Claro, não é uma história aleatória. Uma história que tenha a ver com a mensagem, que conecte com a mensagem. Então você conta a história e em seguida você linka aquela história com a sua mensagem e começa a expor a mensagem propriamente dita. Segundo é o desenvolvimento, onde você vai colocar os pontos principais da sua pregação. Né? A sua pregação vai ter tópicos. Então você tem o tema central e vamos supor que você tem 3 tópicos debaixo do tema central. O desenvolvimento é isso. Aí você vai falar qual que é o ponto 1. Você não precisa falar ponto 1, né? Mas você vai expor o ponto 1. Aí tem o ponto 2. Você vai expor o ponto 2. Tem o ponto 3. Você vai expor o terceiro ponto da sua pregação e vai chegar melhor dizendo, na conclusão. E aí existem várias formas também de você concluir a sua mensagem. Um exemplo, você pode fazer uma recapitulação daquilo que foi ensinado. Então, olha, nós vimos isso, aplicando na vida dos ouvintes. Ou você pode fazer também perguntas reflexivas, né? Você falou, por exemplo, a pregação sobre que a Bíblia ensina sobre o perdão. E aí você pode terminar fazendo perguntas. Existe alguém que você precisa perdoar? Existe alguma mágoa na sua vida que te impede de prosseguir, de ir adiante? Você tem examinado sempre o seu coração? Você tem pensado que o próprio Deus perdoou você enquanto você era inimigo de Deus, um grande pecador? O seu pecado, ele é um pecado terrível, porque é contra Deus. É um pecado de proporções gigantescas. Nada que alguém faça contigo é tão grave quanto o seu pecado contra Deus. Então, como você pode deixar de perdoar o outro por algo que ele fez contigo, sendo que você fez algo muito pior contra Deus ao pecar e o Senhor te perdoou? Eu já estou quase pregando aqui, tá? Mas um exemplo aí. Bom, vamos lá. Quinto, seja claro e objetivo. Pessoal, procure usar uma linguagem clara. Procure usar palavras que todos entendam. Se usar alguma expressão, algum termo pouco conhecido, tem gente que gosta de falar difícil. Se você usar uma palavra que as pessoas provavelmente não conheçam, explique esta palavra, tá? Você precisa se lembrar, seu objetivo não é parecer
muito culto, muito inteligente, um grande intelectual. Tem gente que quer pregar para aparecer. O seu objetivo não é esse. O seu objetivo é comunicar a palavra de Deus. Se você estiver falando para um público de universitários, por exemplo, talvez você possa utilizar uma linguagem um pouco mais culta, não é? Se você estiver falando para um público de eruditos, você pode usar uma linguagem erudita. Mas para quem você está falando? Qual que é o nível de escolaridade das pessoas que estão te ouvindo? Então você vai ficar usando palavras extremamente difíceis para quê? Para parecer inteligente? Não é necessário. Às vezes as pessoas querem usar em público palavras que elas nem usam no dia a dia, só para poder aparecer. Isso não convém. Agora, se aquilo faz parte do seu vocabulário, né, das suas palavras, né, ou como se diz, o cabedal vernacular, então você pode falar, mas explique, tá? Explique o que você está dizendo, ok? Sexto ponto, use ilustrações na sua mensagem, tá? Quando eu falo de ilustrações, nós não estamos falando aqui de desenho literalmente. Ilustrações são, por exemplo, histórias. Novamente, volto a dizer, que tenham a ver com aquilo que você está falando. Então você está ensinando uma verdade de Deus e talvez você se lembre de uma história. Essa história pode ser real, pode ser uma história que aconteceu contigo, pode ser história que aconteceu com alguém, ou pode ser uma história criada, tá? É uma ilustração, pode ser uma história criada. Jesus, por exemplo, contava parábolas, usava coisas que aconteciam no dia a dia, e então aquela história ele utilizava para explicar uma verdade. Então nós podemos utilizar ilustrações nas nossas mensagens, e veja que quando você utiliza ilustrações, histórias que conectem com coisas que acontecem no dia a dia das pessoas, elas tendem a te dar muito mais atenção, tendem a te ouvir muito mais. Mas tá aqui uma observação, tá? Não faça disso o ponto principal da sua mensagem. Eu já vi pregadores que eles só ficam contando história. Quer contar história o tempo todo, é uma contação de história que não termina, e expor mesmo a Bíblia, que é a função do pregador, é expor a Bíblia. É explicar e aplicar a Bíblia. Isso ele quase não faz. Fica lá contando só história. Então tome cuidado, não exagere nas ilustrações, tá bem? E olha só, você que está comigo até agora, olha só, eu vou deixar para você aqui no final desse vídeo, vai aparecer aí para você lá, um outro vídeo meu. Nesse outro vídeo, eu acho que é um vídeo de quase 40 minutos, ele é um vídeo grande. É um vídeo que eu pego uma passagem da Bíblia, um esboço de pregação, e a gente vai trabalhando ponto a ponto. Eu ensino para você ali sobre pregação expositiva, ponto a ponto ali, pego uma pregação montada, pronta, e eu vou destrinchando, mostrando tudo para você em detalhes. Então você que está comigo até agora aqui, no final vou deixar isso para você aí. Assim que acabar esse vídeo já vai aparecer o próximo na sua tela aí, tá bom? E também tenho mais duas coisas para te falar ainda no decorrer desse vídeo, mas isso é para quem está comigo aqui ainda. Quem vai embora, quem já foi embora, quem já saiu, é porque não quer realmente, não tem interesse de verdade em aprender sobre pregação. Mas você que está comigo tem, então vou te ajudar. Daqui a pouquinho tenho mais duas coisas aí para te falar. Bora lá? Continuar? Sétimo, fale com convicção. Fale com convicção. Ninguém convence se não estiver convicto do que diz. Gente, a pior coisa que tem é você ouvir alguém que você olha para aquela pessoa e parece que nem ela mesma acredita no que ela está falando. Se você está pregando o evangelho, e o evangelho é a verdade de Deus, pregue com convicção, pregue com paixão, pregue com segurança, não segurança em si mesmo, mas segurança na palavra, de segurança em que aquilo que você está falando nada menos é do que a palavra do próprio Deus, ok? Oitavo, pratique, pratique e pratique. Tem gente que pensa que é errado ensaiar a sua fala para pregação. Não é errado, não. Você precisa ensaiar mesmo. Por quê? Olha só. Será que o Espírito Santo... Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui. Ó, sim.
É o Espírito Santo quem usa você. Mas existe também a sua responsabilidade. Então, embora seja o Espírito Santo que nos use na pregação, senão não adianta de nada, senão ela não serve para nada, mas você tem uma responsabilidade. Você tem algo que você precisa fazer. Tem a parte humana também, tem a participação humana também. Então, quando você se prepara, por exemplo, vou te dar uma dica aqui matadora. Sim, vá para frente do espelho. Quando você faz isso, você repete ali várias vezes a sua mensagem, os pontos que você quer destacar, que você quer falar, o que vai estar acontecendo? Primeiro, o seu cérebro vai estar assimilando mais aquilo que você precisa falar. Você vai conseguir guardar melhor aquilo que você precisa transmitir. Outra coisa, você vai estar treinando a sua oratória, a sua dicção, você vai perceber formas melhores que você tem para comunicar aquela verdade. Às vezes você está falando de uma forma e você fala assim, mas espera aí, isso aqui eu posso, se eu falar desse outro jeito, vai ficar mais fácil para as pessoas entenderem, vai ficar mais claro. Então, treine sim, tá bom? Não é errado, não. O Espírito Santo é quem usa você, mas você tem a sua responsabilidade também, como orador. Nono, pergunte a opinião das pessoas, tá? Olha só, todas as vezes que você pregar, vá perto de pessoas que querem o seu bem de verdade, tá? Não é perguntar para quem... Às vezes a pessoa só gosta de criticar, né? Às vezes a pessoa tem até inveja, acontece. Às vezes a pessoa não faz e critica quem faz. Às vezes a pessoa não gosta de você mesmo e critica por criticar, é uma coisa. Mas, assim, procure pessoas que te amam. Pessoas que te amam. Por exemplo, às vezes sua esposa fala assim, amor, seja sincera comigo, o que você acha que eu fiz que foi bom e o que foi ruim? Seus líderes, um amigo. Se você conseguir então alguém que é experiente na pregação, que sabe sobre pregação, melhor ainda. Fala assim, olha, por favor, analisa minha pregação e pode ser sincero comigo. O que você acha que eu fui muito mal? E quais foram os pontos bons para eu preservar e o que foi ruim para eu poder melhorar? Então procure ter esse feedback com as pessoas aí, tá? Vou falar aqui do 10º e último, que esse aqui, gente, esse aqui também é fundamental, é importantíssimo. Talvez você tenha pensado que eu não ia falar dele, né? Mas eu vou falar sim. Antes, porém, vou falar aqui para você as duas coisas que eu disse que ia falar que vão te ajudar. Primeiro, para te ajudar com conhecimento. Se você quer conhecer mais a Bíblia, aprender a interpretar a Bíblia corretamente, porque o pregador tem que ser um bom intérprete da Bíblia, eu vou deixar aqui embaixo, debaixo desse vídeo, na descrição, é aqui embaixo do vídeo, você clica em mais, vai estar lá o link para o meu curso IBD, que é uma interpretação bíblica descomplicada. Nesse curso você vai aprender a interpretar a Bíblia, tá bom? E segunda coisa, eu vou deixar aqui para você também, aqui embaixo também na descrição do vídeo, o e-book em PDF com esse conteúdo completo aqui que eu falei com você, inclusive algumas coisas que não dá tempo de falar aqui, vai estar lá nesse e-book, tá? Então você que quiser, você vai baixar aí o e-book com o conteúdo que eu falei para você aqui. Lá tá tudo organizadinho, tudo arrumado, bonitinho, de uma forma que você vai com certeza gostar bastante. Se você quiser, você pode imprimir, fica fácil para você ler, que aí você não precisa assistir todas as vezes o vídeo. Você pode ler o e-book ali, fica mais fácil para você pôr em prática tudo que eu estou ensinando para você. Vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo também, ok? Então, vamos lá para nosso último ponto aí, é, sem dúvida, a oração. Se você vai pregar a palavra de Deus, você precisa gastar tempo. Não é gastar no sentido de perder, mas é gastar no sentido de investir tempo na oração, tá? Você deve orar antes da sua pregação, você deve orar durante a sua pregação, você deve orar depois, tá? Então, olha só, sempre que você for pregar, saiba disso, você precisa se encharcar em oração. Ore muito, porque apesar da sua responsabilidade de se preparar, o que é a sua responsabilidade? É o que eu falei com você. Estudar, entender o texto, esboçar o sermão, fazer ali numa ordem que seja clara para as pessoas e para você também.
Sua responsabilidade, procurar comunicar da melhor forma possível, desenvolver sua dicção, a sua oratória, vai para frente do espelho, procura alguém para te ouvir, para você poder treinar. Isso é sua responsabilidade. Mas, ao final das contas, nós sabemos que se o Espírito Santo não agir, vai ser um mero discurso, vai ser uma mera palestra, nada vai acontecer. Então, como que você se coloca na dependência do Espírito Santo, além de orar, além de se preparar, né? Isso faz você demonstrar a dependência do Espírito. Você também ora. Você ora a Deus. Ora muito. Se entregue à oração e diga: Senhor, estou fazendo tudo o que eu devo fazer no que diz respeito à minha responsabilidade. Mas eu sei que se não for o Senhor, eu não posso fazer nada. Então, eu não estou orando tentando Deus, porque se eu peço Deus para abençoar a mensagem, mas eu não me preparo, isso é tentar Deus. Ué, como que eu sou preguiçoso desse jeito? Oro, peço que Deus fale, mas eu não me debruço sobre a Escritura para estudá-la. Não me preparo. É tentar Deus. Mas, por outro lado, se você se prepara muito, estuda muito e não ora, também não serve de nada. Então, faça as duas coisas. Se prepare muito e ore muito. E dessa forma, Deus vai usar a sua vida poderosamente para exposição da Escritura. E aí, gostou desse vídeo? Você quer mais vídeos como esse? Coloque aqui embaixo no comentário se esse vídeo te ajudou, se você quer que eu faça mais conteúdos, o que é especificamente sobre a pregação que você tem dúvida, que eu vou falar com você aqui, tá bom? Um grande abraço, que Deus te abençoe, foi muito bom estarmos juntos aqui, e o vídeo vai aparecer aqui em seguida, o vídeo que eu recomendo que você assista aí, que tem como fazer um sermão expositivo, passo a passo. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida aí. Eu fui.